It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. No Para Todos de hoje, continuamos a série do Fantástico no cinema. E desta vez vamos falar um pouco sobre os filmes de horror. Não saia daí! Eles são feios, perversos e asquerosos, e estão no cinema desde o início. Conheça agora um pouco da história dos monstros e o que está por trás dessas criaturas. O monstro, ele é uma máscara, né? E o que é importante que essa máscara contenha são 3 elementos, são os olhos, a boca e as mãos. Porque esses são as características, digamos, que definem o desejo monstruoso. Né, que é o desejo de agarrar e devorar. Então o monstro, ele identifica, né, o objetivo através dos olhos, a boca já indica que ele vai devorar e as mãos ele agarra, né, esse objeto que ele quer devorar. Então essas 3 características, os 3 elementos do monstro são fundamentais. Todo monstro vai ter isso bem exagerado. E outra característica importante é a materialidade assim, excessiva. O monstro é excessivo, né? Ele tem muito pelo, ele tem dentes protuberantes, ele é gigantesco, ele é cheio de pelos e garras e unhas, enfim, todas essas características excessivas, né, são características do monstro. Mas isso não é assim 100%, porque vamos encontrar depois alguns monstros aparentemente bonitos, né? Ou monstros que são invisíveis, ou monstros microscópicos como os vírus, né? E outros seres invisíveis ao olho nu. Então essas características elas são variáveis, mas assim, em 90% dos casos o monstro é excessivo. Existem já monstros desde o começo do cinema, nos filmes do Méliès, né? Os selenitas, os habitantes da lua, o abominável Homem das Neves, enfim, existem vários monstros já nos filmes do Méliès, ou seja, nos primeiros filmes do cinema. Depois, claro, o expressionismo alemão trouxe uma galeria de monstros famosos até hoje, Nosferatu, o Golem, o César do Caligari, enfim, vários personagens que representam assim esse núcleo, né, do futuro cinema de horror. E nos anos 30, assim, começa realmente uma grande produção desses monstros, né, em Hollywood, né, depois da crise de 29. Isso ajudou um pouco a dar popularidade, né, a essa dramaturgia do monstro. Né? Aí a gente tem King Kong, Drácula, Frankenstein e diversos outros monstros, lobisomem. Aí realmente é a idade do ouro do monstro, né, no cinema americano. Por que a idade do ouro? Porque nesse momento criam-se as máscaras que ficam famosas. Né? A gente hoje fala, quando fala em Frankenstein, a gente lembra imediatamente do Boris Karloff, daquela máscara do Boris Karloff. Os ícones, né, que são criados nessa época. Depois, todos os monstros que vão ser criados mais tarde, eles se inspiram, né, e vão evocar esses monstros dos anos 30. E os estúdios concorriam para ver quem produzia o monstro mais horripilante, né? Até que o Irving Thalberg resolveu fazer um filme com monstros, entre aspas, né, de verdade, ou seja, com aberrações, freaks, né? Esse filme, o Freaks, de 1933, ele é um dos clássicos, né, do horror. Ele foi proibido, chegou a ficar fora de circulação durante 40 anos e só muito depois é que foi redescoberto. Né? Foi um filme assustador para a época. O monstro, ele é o inimigo da humanidade, mas ele também tem características humanas, não é? Deformadas, digamos assim, ou exageradas, né? Como tudo que é relativo ao monstro. Então a gente tem o monstro como uma metáfora mesmo do totalitário, do ditador, né, do personagem ganancioso, ambicioso. Enfim, ele reúne essas características de poder, né, e destruição. Né? Então, acho que o ditador, o totalitário, essa imagem do capitalista, né? Não que o capitalista seja assim, mas a gente tem uma imagem do capitalista como uma pessoa monstruosa, né? que quer devorar o mundo, né? Essa imagem de caricatura, né, do capitalista, ela se encarna também no personagem do monstro.
Ao mesmo tempo, temos personagens humanos que assumem as características do monstro, né? Então a gente tem esses monstros humanos, né? Quando a gente fala, esse fulano é um monstro, né? Por quê? Porque ele reúne, né, no caráter dele essas características que são próprias do monstro, né? Então, um assassino serial, por exemplo, né? Um serial killer que não tem piedade, que não tem nenhuma pena da vítima, enfim, esse é um outro tipo de monstro, né? Esse monstro humano que destrói as pessoas, destrói as criaturas, né? Como se fosse um monstro, né? Embora ele seja um ser humano. É impossível falar de monstro e não lembrar dos zumbis e dos vampiros. Saiba mais sobre essas duas criaturas. Quando a gente fala de Drácula, de vampiro, também existe uma história assim, do vampiro na literatura e no cinema completamente que cria, né, vampiros completamente diferentes. Então, no início, né, no romance do Bram Stoker, o vampiro ele é fedido, ninguém se aproximaria dele, né, porque ele é um morto-vivo com cheiro de cadáver. Né? Então, ninguém se aproximaria dele se ele não hipnotizasse. Ele hipnotiza as pessoas para poder se aproximar delas. Ele não é nem um pouco sedutor. O Todd Browning já criou uma figura de vampiro diferente. Né? Ele não é tão sedutor, mas ele já frequenta teatro, as pessoas se aproximam dele, né? Ele continua hipnotizando e tudo, mas ele não é fedido, não é um horror que era no original do Bram Stoker. E depois ele vai se sofisticando cada vez mais, né? John Badham vai fazer um Drácula sedutor, né? Depois tem aquele filme Fome de Viver, né, com Catherine Deneuve e o David Bowie, que são vampiros sedutores, lindos, né? Então aí já muda completamente. Cada vez mais ele vai ficando essa figura de sedutora e atraente. Mas na origem não, na origem ele era asqueroso. E a coisa do espelho também mudou, né? Antes ele não se refletia no espelho, até o filme do Roman Polanski tem uma cena genial, assim, aqueles vampiros no baile, assim, eles não se refletem no espelho. Mas depois surgiram vampiros que se refletiam no espelho, essas coisas vão mudando, né? A dramaturgia do horror ela muda constantemente. Temos também o personagem do zumbi, né, que está ligado a essa ficção científica pessimista, né? Então, na verdade, ele tem essa ficção do zumbi, ela tem início já nos anos 30, né, com White Zumbi, com o Bela Lugosi. Já é um filme em que aparecem essas figuras, né, mas elas são frutos de um envenenamento, de uma magia, de uma feitiçaria. Né? E mais tarde nós temos a figura do zumbi ligada à catástrofe nuclear, no filme Mortos que Matam, né? Já é o primeiro filme desse tipo, né? E depois o George Romero vai ficar famoso, né? Com aquela trilogia dos zumbis dele, Noite dos Mortos Vivos, e explicitando mais essa questão da alimentação dos zumbis. Os zumbis se alimentariam de carne humana, aí eles começam a se alimentar só do cérebro. Então existem várias assim diferenças, né, dentro dessa dramaturgia do zumbi, porque não é o vampiro também tem muitas diferenças, né, mas existe um padrão mais claro, porque existe o romance original e tal que a gente pode, né, consultar e tal, ver como é que funciona o vampiro. E o zumbi, né, é um pouco mais fluida, assim, a dramaturgia dele, né? Cada hora inventa uma coisa, como é que ele se comporta, como é que ele reage, né? Você não sabe como é que tem que matar um zumbi, né? Cada filme vai dizer como, né? Então, é uma dramaturgia mais livre, digamos assim. Mas a característica mais recente é desse zumbi apocalíptico, né? O zumbi apocalíptico que vem, digamos, do fim do mundo, né? De um apocalipse nuclear. E aí existem essas mutações e essas criaturas passam, então, a aterrorizar os sobreviventes. A figura do zumbi, ela se diferencia bastante da figura do vampiro, né? Porque o vampiro geralmente é um aristocrata, é um conde, uma condessa, são nobres, né, europeus, príncipes, então eles estão ligados à aristocracia, eles vivem em castelos, né, usam carruagens, então são criaturas assim que mais refinadas, digamos assim, que o zumbi. O zumbi
é originário das Filipinas, né, se não me engano, não, do Haiti, e é ligado aos escravos das plantations, né? Então eles teriam tomado uma poção, né, para trabalhar mais, como um zumbi, né? Então o zumbi está ligado assim à escravidão, ao trabalho escravo, e então são seres também ligados à bruxaria, né, e a feitiços que depois vão contaminar, né, as outras pessoas. Então, na origem, eles são de classes sociais diferentes, né? Então, eles não se cruzam, né? O vampiro é nobre, aristocrata, rico, mora em castelo, anda de carruagem, e o zumbi é um trabalhador braçal, escravo. Então, essas duas coisas são bem diferenciadas também nos filmes de terror, né? E mais tarde, como eu falei, eles zumbis vão se tornar apocalípticos depois de catástrofes nucleares, e aí eles vão ser pessoas de classe média, pessoas comuns, né, mas num mundo que já não existe, onde não existe mais nobreza, né, não existe mais aristocratas. Então aí, digamos, eles contagiam toda a humanidade, assim, né, toda a humanidade se transforma em zumbi. Nem todo monstro é malvado. Alguns chegaram até a ser bonzinhos, como os Gremlins de George Lucas e o ET de Steven Spielberg. I told them not to put the new units in. What are they gonna listen to, right? That was a fabulous drinking film. No imaginário, o imaginário ele tem uma história e tem uma evolução, né? Você tem o monstro com as características tradicionais do monstro até os anos 70, mais ou menos. Com o fim da Guerra Fria, essas características vão se diluir e vai haver uma nova dramaturgia da monstruosidade. Mas até os anos 70, as características dos monstros eram realmente de antagonismo, de inimigo da humanidade, né? Então, o que vai mudar essa dramaturgia, né, é o fim da Guerra Fria e o começo de uma ideologia pacifista, né, que começa com o ET, e que foi um sucesso tremendo, que mostra um extraterrestre que já não é mais um invasor, inimigo, que quer destruir a humanidade, mas um amigo da humanidade, um ser superior. Monstros são criaturas do mal, né? Criaturas que querem destruir a Terra, destruir a humanidade. Como eu disse, essa dramaturgia tradicional do monstro ela vai ser modificada nos anos 80, né, com ET e outras criaturas que eu chamo de monstros queridos, né, que o monstro passa a ser um símbolo do outro que deve ser amado, né? Então é uma espécie de politicamente correto, né? Dessa ideologia politicamente correta, de valorização das diferenças, das alteridades do outro, né? E aí entra toda essa categoria nova dos monstros queridos. O Para Todos fica por aqui. Até a próxima! A minha história com o FMG ainda é nova, porém ela vem sendo surpreendente. Quando eu escolhi o FMG para ser um aluno de pós-graduação em Gestão Estratégica da Informação, eu não esperava encontrar o que eu estou encontrando hoje: uma excelente infraestrutura, excelentes recursos, um acervo literário de qualidade, servidores que atenderam as minhas necessidades quando eu precisei e, acima de tudo, professores altamente qualificados, em sua grande maioria doutores que conseguiram responder aos meus questionamentos, utilizaram de sua experiência de vida e do seu conhecimento e que com certeza estão me tornando um profissional melhor. Eu espero que daqui a 2, 3, 5 anos eu esteja aqui novamente, mas numa posição diferente. Quem sabe como educador,
e que esses futuros alunos tenham a mesma experiência que eu estou vivendo hoje, uma excelente experiência.